É sempre difícil iniciar algo, né? Mas eu venho há um tempo pensando sobre isso e eu converso muito com a minha parceira sobre passar essas coisas adiante. A vida nos traz muitos obstáculos, né? Muito aprendizado, muita experiência, muito amadurecimento. E o conhecimento, no meu entender, ele é extremamente importante nesse agregado, né? Então, chega um determinado momento da vida que quando a gente está nesse caminho de busca do conhecimento, do autoconhecimento, compreender certas coisas, eliminar certas certas doenças psicológicas, sabe? Preconceito, ignorância. E isso é muito difícil. Então, chega um determinado momento que a gente quer, não é que a gente queira, na verdade, não é nem bem isso, sabe? Mais ou menos no sentido de o conhecimento exige que saia da gente. A experiência exige que seja passada adiante. Esse caminho, ele é um caminho assim que não tem como você trilhar ele sozinho e falar, beleza, agora eu tô perfeito, porque nunca vai estar. E sempre a contribuição do outro que ajuda a gente a melhorar aspectos da vida e compreender certas outras coisas. Pode ver que eu tô um pouco suado agora, né? Bastante, aliás, estava praticando a corrida da manhã e antes disso estava levando minha companheira no curso e a gente começou a refletir, né? E essa coisa da reflexão, ela é uma coisa que acontece assim, de repente, né? De repente vem um insight e a gente começa a prestar atenção em algo e aí uma sensação assim de, olha, observe isso. E a reflexão só pode acontecer se a gente está primeiro observando as coisas e se a gente tem uma base que possa contrapor aquilo, né? Então, o conhecimento, a experiência, elas são essas bases para, pelo menos, é o que ajuda nisso muito, né? Então imagina, tu vai refletir algo mais profundamente, sem base. Qual é a tua referência? Se a gente não tem a referência, não tem a experiência e o amadurecimento, não tem como refletir, né? A gente fica totalmente aleatório, né? Tudo passa despercebido. É muito complicado falar isso num vídeo, falando, parece que não tá falando com pessoas, é estranho. Mas no mundo atual, a gente percebe, né? Eu percebi, algumas pessoas ao meu redor, que é muito mais difícil tu falar com alguém próximo. Tu compartilhar algo com alguém próximo, uma reflexão, seja de um familiar, um parente, um amigo. Porque cada um tem um momento na vida, tem pensamentos diferentes, tem doutrinas diferentes, tem observações diferentes, então é muito complicado. E cada um está num estágio diferente da vida. Uns mais acima, se é que dá para entender o que seria acima, outros mais abaixo. Também não dá para definir exatamente o que seria esse abaixo, né? Mas são momentos diferentes de cada um. E eu senti muita necessidade de passar reflexões adiante, né? E eu sinto isso, não tem como, sabe? O conhecimento, como eu disse já algumas vezes aqui nesse pequeno vídeo, ele exige isso. Não tem como tu guardar para você mesmo. Se vocês prestarem atenção, grandes mestres, grandes autores, grandes filósofos, seja do passado, seja contemporâneo, eles estão contribuindo de alguma maneira. Porque não é que eles queiram, olha, eu quero fazer isso, eu quero mudar o mundo. Não. Às vezes é compartilhando que ele aprende mais, sabe? Passando adiante que ele aprende mais, ele consegue ter aquilo que eu falei, que é a referência, né? O olhar para o outro, por externo, que o olhar volta para si mesmo e ele consegue enxergar de maneiras diferentes. Então, é praticamente uma exigência da nossa caminhada, né?
E para dar continuidade a isso, que é muito complicado explicar isso, né? Parece que se eu estivesse falando com uma outra pessoa, a coisa fica mais fluida. Aqui, pô, eu tô olhando para uma câmera, sabe? A primeira reflexão, que é o primeiro vídeo desse canal, é mais ou menos sobre o imperceptível, né? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e como a gente é induzido a fazer. Então são coisas muito sutis, né? São muitas delas muito sutis. E muitos de nós, a gente não tá prestando atenção exatamente nisso. Então todos os dias existem vários fatores, várias ações que a gente toma que é meio inconsciente, né? Sabe, é uma coisa assim, caramba, peraí, qual é a necessidade disso? Então, a minha reflexão hoje de manhã, logo cedo, né, levando a Daniela e tal, é sobre a tal necessidade. Quem que cria essa necessidade na gente, né? O que é a tal necessidade? A gente acaba colocando tudo dentro de um pote, de repente, que tudo é necessidade. Então a gente vive numa sociedade, e nessa sociedade existem milhões de pessoas, cada uma delas exercendo uma função, exercendo uma tarefa, e muitas dessas atividades são mais como que eu posso dizer isso, para não parecer assim grotesco, uma disputa, sabe? Algo que a gente está sempre buscando, como se estivesse loucamente necessitado. Então, e tem vários exemplos, né, para a gente conseguir traçar esses caminhos, e alguns deles, na minha percepção, é como a gente se alimenta, como a gente é induzido a estar em consumo o tempo inteiro, sabe? Principalmente se a gente está numa cidade grande, parece que de repente tudo vira essa tal necessidade básica. Então a gente precisa comprar uma pizza à noite para se reunir com a galera, a gente precisa, pô, beleza, agora eu quero correr, agora eu quero me exercitar, eu preciso então pegar uma roupa melhor, eu vou comprar um tênis melhor, meu carro agora não tá muito legal, né? O meu parâmetro de vida mudou, então eu preciso acompanhar isso. E todo mundo de forma imperceptível vai fazendo isso, né? As pessoas vão seguindo esse fluxo meio de comparação, esse fluxo de estamos todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Existem várias necessidades realmente, várias delas. Então precisa ter um padeiro, que a pessoa precisa comprar um pão, precisa ter um mercado, que precisa se alimentar, precisa ter um hospital para tratamento. Tem muita coisa que tem necessidade, mas se a gente olhar muito assim, reflexivamente, profundamente, quantas delas não é necessidade? A maioria, a ampla maioria. Só que é meio imperceptível, né? A gente fica induzido pela aquela coisa da propaganda contínua dos outros em cima de nós, né? De outras pessoas em cima da gente. É uma certa pressão de eu estou aqui, eu vou estar melhor e você também vai estar, e a gente vai conseguir isso, a gente vai conseguir aquilo, e aquilo vai macetando, vai amassando a gente. Observa algumas pessoas, elas têm uma vida que a gente pode observar e falar, poxa, isso aqui é um padrão de vida legal, hein? Esse é um baita padrão de vida. Mas é o nosso olhar sobre o padrão de vida dela, né? Como ela vai ter um olhar sobre o nosso padrão de vida. Então, a gente acaba vivendo dessa comparação e, de repente, a gente se perde nela, né? Então, a pessoa começa a se tornar ambiciosa ao ponto de não enxergar o quanto que ela leva de energia da vida dela, né? Energia vital. Quanto que ela coloca em coisas para acumular e se tornar uma necessidade. Então, eu tenho pessoas ao meu redor que claramente assim não teria mais em tese uma necessidade de viver dessa maneira, sabe? Estressada e buscando mais coisas e acumulando, mas
quanto ela está acostumada a fazer isso, né? Quanto o entorno dela a induz a fazer isso. E quanto isso é para ela sutil, imperceptível, meio que inconsciente. É só segue um fluxo, vai que vai, né? Eu estava agora fazendo a corrida. E aí, enquanto eu corria, a gente tem essa dificuldade de focar no aqui e no agora, né? A gente tá correndo e tem que correr. Mas você tá correndo e tá pensando algumas outras coisas. E é difícil você tratar esse... Vou estar aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Ah, se eu tô lavando uma louça, eu estou lavando a louça. Então, quando eu terminei, eu estava correndo ainda, eu passei em frente a um outdoor de uma propaganda ali, de um relógio, né, dentro do parque. E tava um slogan assim, né? A cidade não para. E você? E corroborou com toda essa reflexão que a gente teve pela manhã sobre as necessidades criadas. E aí eu falei, poxa, é isso que a gente vive. É o tempo inteiro, é estímulos disso, estímulos daquilo. Faça isso, faça aquilo, você precisa disso, você precisa daquilo. No fundo, a gente precisa, sabe do quê? De se alimentar, de dormir e de reproduzir. A nossa consciência é basicamente viver entre se alimentar, reproduzir e descansar, dormir. Todo o restante é adereço, sabe? Quando a gente sai para viajar e a gente vai para um lugar mais tranquilo e talvez não tenha muito acesso a essas coisas, a gente percebe que é muito mais simples. Aliás, que a simplicidade é uma grande pauta de grandes mestres, né? Então, os grandes mestres já haviam encontrado essa tal simplicidade como um objetivo de vida, uma coisa assim serena, que te traz uma certa satisfação. Então, a gente acaba esquecendo disso. E não é que a gente esquece porque a vida está muito corrida. É porque é tanta coisa, de fato, que nos estimula a ser desse jeito. Ganância, poder, comparação, que a gente simplesmente vai aceitando e de repente a gente é engolido por isso, né? De repente a gente é submerso a essa água turva, né? Que se torna uma sociedade, né? Uma cidade grande. É claro que não podemos simplificar as coisas também, de falar, pô, então tá, o que a gente precisa fazer? Precisa sair disso? Preciso parar com isso? Preciso não fazer mais isso? É meio relativo. Tem pessoas que realmente vão dizer que, poxa, eu gosto muito, isso é muito bom pra mim. Tem pessoas que vão achar isso incrivelmente satisfatório. Mas é o condicionamento da mesma maneira, né? A gente cresce ouvindo coisas dos familiares, dos parentes, da sociedade. A gente aprende sobre isso, é ensinado sobre isso o tempo inteiro. E aí é uma coisa que se torna natural, né? Um hábito agir dessa maneira e seguir um fluxo assim. E de repente a gente, pum, acabou. A gente se perde, a nossa essência, a nossa natureza, ela é praticamente obscurecida, deixada de lado, trancada. A tal criança desaparece, né? Então aquela coisa da simplicidade se torna tudo necessidade. E essa necessidade nem é nós que escolhemos, né? São outros e outros que vieram antes de nós. É um mercado lógico, né? É uma coisa que é meio imperceptível mesmo aos olhos desatentos, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso e buscar conhecimento e observação. Putz, a observação é uma coisa assim fundamental. Você busca conhecimento, aí tu avalia aquele conhecimento e aí tu observa se existe algo que se assemelha àquilo ou algo que já aconteceu contigo. E, enfim, aí traz essa amplitude e aí de repente o que está aqui dentro, que é um sentimento, e o que está aqui dentro é uma força de reflexão, ela acaba exigindo espaço, né? Então ela precisa se expandir. Bem, a gente pensa muito o que vai falar, principalmente no primeiro vídeo, o que a gente vai transmitir
fica um pouco encavalado, né? O pensamento não muito organizado, fica um pouco cá, um pouco lá e tal, e até muitas vezes e até repetitivo, mas é sempre o início de uma contribuição e de um aprendizado também, né? Eu penso que não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor pra mim, sabe? E sendo melhor pra mim, eu vou conseguir ser melhor para as pessoas ao meu redor, para as pessoas que queiram, né, estar compartilhando e contribuindo coisas da vida, né? E a gente vai crescendo, a gente vai buscando e vai crescendo, e de repente as coisas podem ir melhorando aos poucos, e vai melhorando aos poucos. A gente já passa por tanta coisa, né? Enfim, só para ilustrar um pouco e terminar o vídeo, que não sei quantos minutos deve estar dando isso aqui. Eu não tô olhando, eu tô meio improvisando, segurando o celular aqui. Moro em São Paulo, né? Cidade grande, meio que no centro, né? Então eu vivo isso assim de forma muito vívida, né? Muito invasiva. Então eu sinto muita dor física e mental de tanta disputa, de tanto barulho, de tanta ação, de tanta comparação, de tanto dever, de isso, de aquele, de necessidade e tal. E aí a gente vai cansando, né? A gente vai refletindo sobre isso e vai vendo que não tem essa necessidade toda, não tem tanta necessidade assim. O resto a gente pode ir eliminando aos pouquinhos, a gente vai eliminando. Para finalizar, eu quero falar uma coisa também que é muito interessante, que me veio à cabeça agora. Eu já tinha pensado sobre isso, que a gente se torna uma peça, um produto, e esse produto nos consome. Imagina que é o produto sendo consumido, né, por si mesmo. É meio louco isso, mas eu torço para um time de futebol aqui de São Paulo. Não sei o que seria agora exatamente torcer, tá? Mas eu prefiro que ele ganhe em relação aos outros, mas aí tudo bem, né? A gente é assim mesmo, a gente escolhe um determinado modelo para torcer, enfim. E aí eu fui percebendo que isso assim, quanto tempo já levou da minha vida, sabe? Quanto tempo já levou da minha paz? Quanto tempo já me carregou? Quanto tempo já me fez perder sei lá, o meu tempo, né? Então, imagina, várias vezes assim, discutindo sobre isso, falando sobre coisas assim cotidiana em relação ao futebol, em relação ao meu time, comparando e xingando e brigando. E aí torce pra ganhar, porque se não ganhar isso, aí perdeu, agora vem outro. Cara, isso é extremamente cansativo, mas é sutil. As pessoas estão ali, estão vivendo isso, e às vezes vai dormir tarde discutindo, vai assistindo no YouTube vários reacts sobre isso, sabe? Várias. Poxa, aí chega no dia seguinte, acorda, ganhei, perdi, aí vai lá, o dia já começa a ser influenciado por isso. É bizarro. Então eu comecei a limitar muito isso, né? Não digo que eu parei de torcer ou de assistir. Assisto ainda de vez em quando, torço para que ganhe, mas se não ganhar também, cara, putz, é uma coisa mais incrível da minha vida. Não sentir essa dor, tá ligado? Não sentir esse desespero. E pretendo melhorar ainda mais ao ponto de só olhar, sabe? Isso traz muita clareza e traz muita paz, muita serenidade. E eu fui observando isso acontecendo comigo. E contribuir, passando adiante, também pode levar alguma pessoa a pegar algum momento assim também que leva muito com ferro e fogo, né? Numa busca de sempre entrar em combate com outras pessoas e de falar que aquele é melhor, que aquilo é pior, ou viver nisso, né? Perdendo muito tempo nisso, sabe? Às vezes a gente pode ter uma conversa da hora, uma conversa familiar bacana, uma reflexão legal, mas aí a gente se perde na futilidade do dia a dia, né?
E são várias delas. Eu dei o exemplo do futebol para mim, que é um dos mais fortes, mas são várias delas. Enfim, agora vamos para a rotina, né? Eu vou finalizar isso aqui, depois vou para casa terminar o que eu preciso fazer pela manhã, que daqui a pouco tô no trabalho e aí mais reflexões, mais faltas, né? Falta muita coisa pra gente, sempre vai faltar. Mas de qualquer maneira, é bom passar essa primeira mensagem. Tem muitas outras ainda, muitas outras. Eu chego a anotar até algumas delas pra gente refletir junto. Tem muitos autores, muitos pensamentos diferentes, muitas coisas bacanas que dá pra contribuir e dá pra eu aprender também. E quem sabe a gente se encontre cada vez mais numa consciência expandida e consiga ajudar algumas pessoas e ver todo mundo pelo menos não sendo tão engolido por tantas necessidades assim. Valeu, até a próxima.